Microempreendedor individual. O que você precisa saber sobre a aposentadoria do MEI? Você sabia que é possível? Não? Pois é, hoje a gente vai tirar essas dúvidas aqui com a Válbia Garrota, ela que é especialista e traz também essa informação. Então, Válbia, a gente fez essa provocação da última sua participação aqui dentro do nosso programa. Muita gente aderiu aí ao sistema do MEI. É uma boa alternativa, né, para quem tem ali um serviço a oferecer, um produto a negociar no dia a dia com o mercado, só que o tempo passa, né? E aí, como garantir para o MEI, já que ele está devidamente formalizado, a sua aposentadoria? Muito bom dia. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Thaís, bom dia, Marcos. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês e tentar ajudar os nossos ouvintes da Rádio Mix. Bom dia você que nos escuta agora no trânsito, no trabalho, em casa, tomando seu café. Bom, mas indo direto ao ponto, Marcos, é importante. Muita gente tem MEI, mas não sabe qual é o tipo de aposentadoria que tem direito. E aí a gente já começa dizendo: o MEI, ele só tem direito à aposentadoria por idade. Mas por quê? Porque o MEI, existe uma lei específica, que é a Lei Complementar 123, tem uma nova agora, a 128, que veio para alterar alguns pontos dessa primeira complementar que eu te falei. E lá ela já determina qual é a base de cálculo para ele contribuir e qual é a alíquota para ele contribuir. Então não dá para a gente ir além do que a lei nos permite. O MEI, ele fica limitado a uma aposentadoria por idade. Aí você vai me perguntar, mas Valbi, tá, idade, qual a idade? Hoje, 62 mulher e 65 o homem. E ele precisa contribuir por pelo menos 180 meses, é a carência. Mas há uma possibilidade de uma outra aposentadoria? Você poderia me perguntar, né? E com certeza isso eu acho que é a pergunta da Thaís. Na verdade, a minha pergunta seria no sentido de quem tem um período ali de contribuição como carteira assinada e passou a contribuir como microempreendedor individual. Como é que essa conta fica? Perfeito, Thaís. É uma outra, porque, na verdade, com tantas mudanças da economia, né, e pós-pandemia, isso realmente, o MEI, ele deu um boom. E muita gente era contribuinte individual, era segurado empregado, ou seja, trabalhava em alguma empresa. Como é que fica esse tempo dele contribuído anteriormente? Entra no cálculo? Entra. Tá? Então, assim, para aquele que sempre foi MEI a vida inteira, o valor dele, a base de cálculo para contribuir é um salário mínimo. E qual é a alíquota? 5%. Então, o cálculo dele não tem muito o que pensar. É um salário mínimo. Mas vamos pegar o gancho da Thaís. E essa pessoa que trabalhou, que tinha uma outra contribuição, era mais do que o salário mínimo, perde? Não. O fato de você hoje ser MEI não te descredibiliza nas anteriores, nas contribuições anteriores. Então, haverá o cálculo que a gente chama de cálculo da média. E quanto será isso, Valber? Vai depender do que ele contribuiu a vida inteira. Aí isso parte para uma análise mais aprofundada, tem que, no caso concreto, tem que ver qual foi a alíquota, qual foi a base de cálculo, por quanto tempo ele contribuiu, mas para além da idade, o MEI, ele também pode ter a aposentadoria por tempo de contribuição se ele sair da alíquota de 5% e ir para a alíquota de 20%. Ele tem que fazer essa mudança, é isso? Ele precisa fazer essa mudança, ele tem que complementar. A base dele é 5% em cima de um salário. Uhum. Ah, não, eu não quero ficar com a idade, porque eu vou esperar muito tempo. Ele tem direito às regras de transição de tempo de aposentadoria, tempo de concessão, que a gente fala que é o tempo de contribuição? Tem direito. Independente da idade. Independente da idade, porque são outras regras, Thaís. Por exemplo, existem 4 tipos de regra de transição. A de 50% de pedágio, ou seja, você na data, lá em 13 de novembro de 2019, se ele só faltava 2 anos para complementar, se o tempo do homem é 35 e ele só faltava 2, então ele tem que trabalhar 2 anos para complementar, mais metade disso aqui, que seria o quê? 1 ano, ou seja, ele trabalha 3 anos só. Então, e quanto tempo esse MEI deve complementar com essa alíquota de 20% para ter direito a isso? Aí a gente tem que ir para o caso concreto. No caso do seu... porque é o caso a caso. Aí foi o exemplo que eu te dei. O caso do seu Joãozinho. Ele faltava só 2 anos. Ele era MEI, mas ele quer complementar. Então, quanto tempo faltava para ele chegar a esse tempo de contribuição? Ele vai ter que complementar todo o período, que era só de 5, não é só daqui para frente. Ele tem que complementar todo o período de sair de 5% para 20% a alíquota. Mas sempre o valor dele, se ele for MEI a vida inteira, o valor dele vai ser um salário mínimo.
Um detalhe é que quando ele já aderiu como MEI, ele já está garantindo a relação com a Previdência. Tranquilo. O que vai determinar a mudança é se justamente ele quiser se construir novas relações com perspectiva de atender a novas regras. Todo MEI, quando paga o seu MEI, já garante, tá certo, essa contribuição para a Previdência. Só que a base, a referência é sempre o salário mínimo. Mais que isso, tem que ser feita a alteração. Então vamos lá. Essa alteração é feita pelo próprio MEI, é administrativa ou tem que ter a presença do advogado para mediar essa mudança? Não, ela é feita pelo próprio MEI via administrativo, porque nós temos códigos. Dentro do INSS, por exemplo, o contribuinte individual, o código dele é 1007. E aí cada um tem N códigos aqui. A gente precisa ir lá no anexo e verificar qual seria o número que você se identifica dentro do INSS por aquele código. Então, o INSS entende, o 1007 é um contribuinte individual. O MEI quer sair de 5% para 20%, ele vai mudar só o código dele. E ele começa a pagar, tranquilamente. Mas, insisto, o valor vai ser um salário mínimo. O que diferencia é, ele antecipa a aposentadoria dele. Ele não vai esperar só 65 anos. Entendi. Porque tem 4 regras para ele escolher. E aí vai no caso concreto, Thais, como eu te falei. Vai depender do que ele viveu antes. Entende? E se recolheu com alíquotas até superiores a 5, mas menores do que 20, por exemplo, tem que fazer esse cálculo. Isso. A lei do MEI, ele só pode ter um faturamento anual de até R$81 mil. E um faturamento mensal de 6.750. Então, atenção, MEI, você que está nos ouvindo, não cai nessa besteira de, eu vou contribuir no teto. Você vai perder dinheiro. Porque a lei diz que você só pode contribuir até um salário mínimo. Se, de repente, o MEI recebe 6.700, como eu falei, que é o máximo que ele pode ter de renda mensal, ele não poderia contribuir nesse valor? Não. Tem que ser o valor que a lei determina. Mas aí, Marcos e Thaís, o que é que a gente pode pensar aqui? Vamos imaginar que tem um MEI que também é contribuinte individual. Ele pode ter essas duas contribuições? Pode. E aí ele sai da questão de só um salário mínimo. Mas, insisto, ele vai ter que complementar a base dele de MEI. Eu já imaginava que todo MEI era contribuinte individual. Não, o contribuinte individual já é outro tipo de segurado. Mas quando você vai lá consultar, quando você vai lá consultar no meu INSS, mesmo sendo classificada como MEI, trabalhando e atuando como MEI, aparece contribuinte individual. Como é que aparece essa nomenclatura pela sua contribuição no histórico como MEI? Olha, eu vou contar um segredo aqui só pra gente que está ouvindo, mas né? É interessante o assunto. Só um segredo só para quem está nos escutando. Vai ficar um segredo nosso aqui, viu, pessoal? O que é que acontece? 99% do CNIS e todo mundo está errado. Então, o que é que a gente verifica? Aquela codificação, por alguma razão, porque se você é MEI, você não é contribuinte individual. A tua codificação não é essa. Então, alguma razão existiu e aí, pela prática, eu posso te garantir o CNIS da gente, todos nós que estamos aqui, que estão ouvindo, ele vem com alguma irregularidade. Por isso que a gente precisa primeiro avaliar o CNIS para logo em seguida verificar. Ele redondo, a gente pede aposentadoria. Ele não está redondo, vamos consertar o que tá pendente. Agora, ele pode ter dentro do CNIS, contribuinte individual, sendo MEI, pode se ele já foi contribuinte individual. Em algum momento na vida, se está registrado, a gente pergunta para o cliente, o senhor já trabalhou como contribuinte individual? O senhor já foi profissional liberal? Um médico, um dentista? Porque, por exemplo, essas categorias elas não podem ser classificadas como MEI, entendeu? Exatamente por terem um tratamento diferenciado. E também porque a renda deles não chega a 6 mil por mês. Sempre vai ser superior, né? Sempre vai ser superior. Então, existem os requisitos. Se, por alguma razão, no CNIS dessa pessoa que você exemplificou, tem um contribuinte individual, a gente verifica no histórico dele. Em algum momento o senhor foi. Então tá ok. A gente bate as datas e bate o período e as contribuições. Não foi. A gente precisa consertar para ver o que foi. Você falou uma coisa interessante, Válbia, que é com relação à perda de dinheiro. O MEI não deve contribuir com o teto de 6.700, o valor é 6.700 mensal. O teto do INSS é 7.780. O valor que ele recebe por mês, para a lei, o máximo que ele pode receber enquanto MEI é 6.750. Então não deve contribuir em cima desse valor. Então qual seria o máximo de complemento que o MEI pode fazer
para que ele não perca dinheiro e também consiga ali numa construção de média para um aumento na aposentadoria acima do salário mínimo. Thaís, se ele for MEI a vida inteira, sempre foi MEI, ele só vai poder contribuir em cima de um salário. Ainda que ele receba 2 salários, 3 salários, 6 mil, que é o máximo que a lei permite que ele tenha como remuneração por mês, né, de faturamento. Então, a base dele vai ser sempre um salário mínimo, não se negocia a base para aposentadoria. E a alíquota, Válbia, 5 ou 20? 5, se ele quer se aposentar por idade, ele vai esperar homem 65 anos e mulher 62, ou não, Válbia, eu não quero esperar essa idade. Tem uma outra opção, tem as aposentadorias por tempo de contribuição. Aí ele vai para uma alíquota de 20 em cima de um salário mínimo. Nunca vai ser acima de um salário, o MEI. Ele nunca pode. O contribuinte individual, ele pode. Vai ser a remuneração dele por mês, qualquer que seja esse valor, e ele vai contribuir 20% ou o plano simplificado do contribuinte individual, que é 11%. Mas o MEI, ele não sai dessa base de cálculo. Independente, ainda que ele queira, mas ele quer sair de 1%, ele quer sair de um salário, aí ele vai ter que mudar a empresa dele. Ele vai ter que ir para empresário individual, ele vai ter que ir para uma limitada, aí vai depender do faturamento, do que ele tem como vida, como objetivo, enfim. Tudo fica registrado, né? A sua vida, seja como contribuinte individual ou como MEI, está tudo registrado, porém tem que ser interpretado corretamente para chegar a essa decisão importante sobre a aposentadoria. Tem direito, mas tem que ter o direito correto para você não ter perdas. É por isso que é fundamental poder contar também com o apoio de uma especialista em direito previdenciário, tá? A Válbia Garrote sempre vai poder colaborar conosco, trazendo temas aqui também dentro da nossa programação. Válbia, caso a gente tenha deixado de explorar o que você considere relevante, o alerta final é seu. Fique à vontade. Eu só tenho a agradecer mais uma vez e deixar aqui a minha mensagem hoje principal é: MEI, cuidado como você está contribuindo. Não pode passar de um salário mínimo e as alíquotas seriam de 5% ou de 11%. De 5% ou de 20%. Nada além disso. Além disso, você vai perder dinheiro. E é importante também, Marcos, só deixar claro, ele tem direito a uma aposentadoria por invalidez, a antiga invalidez, que hoje a nomenclatura é por incapacidade permanente. Ele tem o direito. Opa, olha tá? aí, já tem e outra frente. Isso. E essa parte da antecipação e da opção por você recolher ali, pagar a sua previdência numa alíquota de 20% é muito interessante. Eu acredito que esclareceu muito essa dúvida para quem não sabia que teria direito a essa regra de transição. Isso, que bom. Essas são as aposentadorias programáveis, né? A aposentadoria por incapacidade permanente é aquela que a gente não prevê no programa. Ninguém programa ficar inválido. Claro. Então, ele tem esse direito. E, mulherada, você que é MEI, você tem direito a salário e maternidade, tá? Então, é isso. Podemos já ter essas duas outras frentes para o próximo encontro, invalidez e também as mulheres grávidas, tá? Como dizia a vovó, faça certo para não ficar no meio do caminho. Obrigada, pessoal. Tenha um bom dia. Deus abençoe. Vamos falar de Segmed? Obrigada, Válbia. A Segmed é referência no segmento de segurança.